imediatamente lá, capítulo 12, versículo 4. Enquanto vocês vão achando, eu vou relembrando aqui. Capítulo 11, nós vimos que Abraão nasceu em Ur, uma cidade, estado no sul da Mesopotâmia. Ele recebe naquele momento um chamado de Deus e vai com a sua família. Ele tinha um pai, Terá, um irmão e um sobrinho, que junto com as suas esposas sobem a Mesopotâmia até a cidade de Harã, e lá ficam durante alguns anos, até que o pai de Abraão morre. E aí Abraão recebe o segundo chamado, agora de continuar a peregrinação para a Terra Santa, a terra que Deus havia separado para a descendência de Abraão. Essa promessa está lá nos versículos 2 e 3, né? Aliás, 1, 2 e 3. 12 e 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu hei te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Olha que promessa importante. Na verdade, são 7 promessas contidas nesses 3 versículos. Eu destaquei no último culto 2. A primeira é a promessa ao povo judeu, de que haveria uma nação a partir de Abraão. E a segunda promessa é de que dessa genealogia, desse povo viria o Redentor, Jesus Cristo. Quando que Jesus viria? 2000 anos depois de Abraão. Amém? Vocês já se deram conta dessas distâncias cronológicas? A nossa distância com Jesus no tempo é a distância de Jesus com Abraão. Então demorou 2000 anos para de Abraão Jesus vir. Amém? Que Abraão teve Isaac, teve Jacó, que teve o filho dele Judá, que lá na frente teve Davi, que lá na frente veio Jesus. Amém? Então Deus na verdade está fazendo 7 promessas, mas 2 eu estou destacando. Uma é que o povo viria, um povo de Abraão. Abraão que até então não tinha filho nenhum. Deus vai lá e fala para ele: você vai ter um povo que vai vir da sua semente. E depois ele diz: e dessa semente eu abençoarei o mundo inteiro. Amém? Abraão, com essa promessa no ouvido, o que ele faz? Vamos lá, versículo 4. Assim partiu, ainda era Abrão, né? Como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Então vamos lá, ó. Ele saiu, vamos tentar visualizar um mapa aqui. Ele sai de Ur, sobe o rio Tigre Eufrates, vai lá para cima, vai para o norte, fica em Harã. Agora ele vai seguir para oeste e vai descer pela terra chamada Levante, que na época era também denominada Canaã. Amém? Essa região aqui, agora que é interessante, quando a gente pega a Bíblia e cruza com a historiografia, com a arqueologia e com a geografia, gente, como que faz sentido as coisas? A Bíblia está descrevendo exatamente o que é o chamado crescente fértil. Está mostrando que Abraão está passando por onde de fato as pessoas transitavam na época. Porque se a Bíblia fosse uma história da carochinha, podia ter dito que Abraão saiu de Ur, andou para o oeste e chegou na Terra Santa. Era muito mais rápido. Mas por que não podia passar, fazer a linha reta? Porque ali no meio tem um deserto. Amém? Então ele não podia passar pelo deserto. Ele tinha que passar por onde havia o quê? Água. Onde havia o quê? Pastagem. Onde ele podia, de fato, viajar. E mais de 1 quilômetros que ele andou. Amém? Então ele desce por Canaã, e ao chegar lá, ele vai parando em alguns lugares e montando altares a Deus. Amém? Vamos ver como é que isso aconteceu? Vamos lá, versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Amém? Ele veio sozinho? Não. Ele trouxe a esposa, trouxe o sobrinho e trouxe um monte de gente. Olha o que está falando aqui: as almas que lhe foram acrescidas.
provavelmente pastores, servos, famílias dos pastores, famílias dos servos. Na verdade não era um grupinho pequeno não. Às vezes a gente não tem a noção, mas isso aqui deviam ser mais de 1000 pessoas, amém? E eles andavam por aqueles lugares fazendo o quê? Armando tendas. Esses eram nômades, amém? E até hoje, irmão, se você for naquela região, você até hoje vai encontrar gente que vive no estilo de Abraão. Eles armam tendas, levam lá o seu gado, pastam numa terra, depois desmontam o acampamento, avançam um pouquinho, montam o acampamento de novo e assim sucessivamente. Eles não têm uma terra fixa, eles são nômades, peregrinos, amém? Mas a promessa de Deus é que uma hora ele chegaria numa terra que seria dele. Então ele chega em Canaã. E quando ele chega em Canaã, o que acontece? Ele para lá perto do Carvalho de Moré. Hoje esse marco existe lá em Israel. Se for lá, eles vão mostrar, ali é o Carvalho de Moré, da época de Abraão. A gente não tem muita certeza não, mas a região hoje a gente sabe qual é. E de fato, quando a gente chega naquela região, a gente percebe que é uma região muito fértil, amém? Muito verde, que contrasta com o ambiente daquela área que é muito árido, né? Muito desértico. Então tem lógica porque que Abraão parou ali, e tem lógica também que quando ele para ali, já tem gente ali, amém? Só que Abraão não briga com ninguém. O que ele faz? Ao perceber que tem gente lá, ele continua a peregrinação, continua descendo. Versículo 6: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o Carvalho de Moré. 7: E apareceu o Senhor a Abraão, olha, mais uma vez, e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Olha que Deus está ali juntinho com Abraão, né? Para Abraão não perder a fé. Está dizendo, está vendo, Abraão, essa terra que você chegou? Pois é ela que eu vou dar para a sua semente, para a sua descendência. Então ele faz um altar ali. Irmãos, importante, altar. Naquela época a maneira de adorar a Deus era construindo altares, amém? Amém? E os altares cristãos, muitos deles, na época altares judeus, muitos deles até hoje você também pode encontrar. Até hoje, inclusive acharam muito recentemente, sabe aonde? Debaixo da muralha de Jerusalém. Ali tinha um altar, provavelmente da época de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? Nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, portanto, tudo isso que a Bíblia está falando, gente, nós podemos comprovar com a arqueologia. Amém? Amém? Como é que a gente sabe que um altar é cristão na época, judeu ou não judeu? Você sabe como? O altar do Deus verdadeiro não tem estátua. Então toda vez que você encontra um altar que não tem oferenda, não tem estátua, não tem imagem nenhuma, é de alguém que adorava o Deus invisível. Quem adorava o Deus invisível? Só nesse momento Abraão, Melquisedeque. Amém? Daqui a pouco eu vou falar do Melquisedeque. Vamos lá, continuando. 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está peregrinando por toda a atual Israel, certo? Então ele começa lá do norte, do que depois seria Dan, e ele vai descendo, até chegar no Negueb. Daqui a pouco ele vai chegar no Negueb, que é o deserto que tem no sul de Judá. Então ele está de fato, ele está o quê? Vistoriando aquela terra. E aqui está citando várias cidades que até hoje estão lá. Uma que a gente não encontrou ainda, Ai, é uma das cidades que Josué vai atacar depois, lá na frente. Ai nós não encontramos, mas Betel nós encontramos, amém? Você pode ir em Betel hoje, tem lá o sítio arqueológico que data de muito antes de Abraão. Olha como é que a Bíblia, gente, não tem como negar, ela é histórica. E aí vamos lá, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, enquanto a fome era grande na terra. Irmãos, aqui uma pausa. Deus falou: Abraão, pega e sai da sua casa, vai para a terra que eu estou te mostrando.
Até que Abraão estava fazendo quase tudo certo. Quase tudo por quê? Porque Deus não mandou ele levar Ló, né? Deus mandou ele levar Ló. Ele falou: abandona a sua parentela. Ló não estava no plano, mas ele levou. E Ló vai dar problema para Abraão, vocês vão ver daqui a pouco. Faz o que Deus te manda. Não improvisa não. Mas até aqui tudo bem, Ló está ali quietinho, não está atrapalhando. Mas agora vem a fome na terra. E Abraão dá uma inclinada. Deus não falou, vai para aquela terra? Fica na terra. Mas veio a fome. E daí? Qual é o Deus que você serve? Será que a fome é mais poderosa do que o Deus que você serve? Aqui Abraão tinha que ter firmado o pé na fé. Mas ele não firmou. Ele titubeou. A fome veio, irmãos, e agora coloca no seu coração. A fome vai vir. A terra vai ficar seca. E nessa hora o que a gente tem que fazer? Sair do plano de Deus? Não, irmão. É ficar firme. Confiar. Amém? Confiar. Deus vai te armar o escape. Não age pela sua própria. Se Deus te fez uma promessa, te deu uma orientação, você tem que ficar firme na orientação de Deus. Nós estamos aqui montando um ministério. Aí vem uma doença, vem uma tribulação, vem uma preocupação. É para quê, meu irmão? Para você sair. O que nós temos que fazer? Deus não nos deu essa missão? Ficamos firmes. O problema vai passar. Abraão é o pai da fé, para nos ensinar o que fazer e o que não fazer. E aqui ele está ensinando o que não fazer. Ele vai para o Egito. Um abismo puxa outro. Olha o que vai acontecer. 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai: olha o abismo puxando o outro, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Olha que bobagem que Abraão está fazendo. É a gente improvisando. Sai do plano de Deus que as coisas começam a ficar tudo meio torto. Deus falou: vai para aquela terra. Abraão chegou, está lá historiando tudo, ficando alegre. Aí vem a fome, aquele vento que tira a gente do compasso. Abraão titubeia e fala: vamos para o Egito. Estou nem negando que Abraão deve ser uma pessoa muito responsável. Eu falei que tinha mais de 1000 pessoas com ele. Ele tinha que estar preocupado com essas pessoas mesmo. Mas ele tinha que ter confiado em Deus. E ele resolve ir para o Egito. Quando ele está se aproximando do Egito, ele se dá conta de uma coisa: que no Egito era uma prática, naquela época, de que quando o faraó gostava de uma mulher, ele ficava com essa mulher. E a mulher de Abraão era muito bonita. Só que os egípcios, por incrível que pareça, eles também tinham o seu código moral. E eles não aceitavam o divórcio. Então, para o faraó ficar com a mulher dos outros, o que ele tinha que fazer? Viuvar a mulher. O que é viuvar a mulher? Matar o marido. Entendeu? Então Abraão, na hora que ele está chegando no Egito, ele fala: opa, se eu entrar no Egito com a minha mulher que é bonita, o faraó pode querer ficar com ela e ele vai fazer o que comigo? Vai viuvar ela, vai me matar. Então ele chega para a mulher e fala: vamos contar uma mentirinha. Na verdade, irmãos, não é bem uma mentira não. Lá na frente, no capítulo 20, nós vamos ver. Na verdade, Sara era meia irmã de Abraão. Naquela época tinha essa coisa estranha, né? Irmão casar com irmão. Era comum. A lei vai vir e vai acabar com isso, mas nessa época podia. Podia até ter mais de uma esposa, né? Vocês vão ver depois, Jacó vai ter mais de uma esposa. Então, presta atenção. O que era a ideia aqui? Abraão falou: não vamos contar uma mentira, vamos contar uma meia-verdade. Nós vamos falar para o povo que você é minha irmã e vamos omitir que você é minha esposa. Entendeu? Sara era filha do pai Terá com outra mulher. Então era irmã dela. Então ele fala só que você é minha irmã.
Entenderam? Deus mandou ir para o Egito? Não. Para entrar no Egito, o que o cara tem que fazer? Mentir. Olha só. A coisa dando errado. E vamos lá. 14. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes do faraó e gabaram-na diante do faraó. E foi a mulher tomada para a casa do faraó. E o que acontece? Terceiro problema. Levar a Sara. Deus mandou ele ir para lá. Um abismo vai puxando outro. Saiu do plano de Deus, já está mentindo e agora perdeu a mulher. Olha que coisa. Os emissários do faraó viram que Sara era bonita, pegaram e levaram ela para o palácio. Tem marido? Não tem. Só tem um irmão. Então pega e leva. Levaram Sara. 16. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos, jumentas e camelos. Irmãos, e o Abraão ainda enriqueceu com isso. Mas vocês acham que esse enriquecimento estava deixando ele confortável, feliz, alegre? Claro que não. Adianta ter camelo e não ter esposa? E pelo que consta das escrituras, ele amava Sara. 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua causa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Olha outro problema. Agora Abrão está levando problema para os outros. Por quê? Porque Sara, Deus tinha um plano para ela, e não era ser esposa do Faraó. Quando o Faraó leva ela para o palácio, ele fez isso de maldade? Não, ele não sabia que tinha esposa. Então o Faraó trouxe Sara para junto de si, mas estava fora do plano de Deus. Aí o que Deus faz? Castiga o Faraó, e o Faraó acaba descobrindo. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Olha que feio, gente, mais um abismo. Ser pego em mentira. Olha que feio. Entrou com a pecha de mentiroso. Seu canastrão, está contando mentira para mim. Deve ser morto por causa disso. Mas Deus é bom, misericordioso. De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Outro precipício, o cara é expulso do Egito. Olha que feio. Expulso, vai embora daqui. Tudo porque não seguiu o plano de Deus. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que tinha. E encerra o capítulo 12. Final, Abraão é expulso do Egito e vai embora com a sua esposa, graças a Deus, e com as riquezas que ele acumulou, graças a Deus, porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus não é homem, Ele não mente, Ele não muda de ideia. Deus falou: eu vou te abençoar e eu vou cuidar de você, mesmo quando você faz bobagem. Irmãos, isso serve para nós, para que a gente possa sair fazendo bobagem? Claro que não, mas serve para nós, para a gente saber que Deus é bom, tanto bom, que mesmo quando a gente faz bobagem, Ele continua nos guardando. Amém? Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus.